Então, qual que é a ideia? A gente trabalhou, o primeiro foi o orçamento de vendas, depois a gente trabalhou o orçamento de produção, aquilo que a gente precisava produzir, o custo das matérias-primas, mão de obra, etc. e tal. E para finalizar, ou para dar continuidade aí à questão dos orçamentos, a gente tem o orçamento de caixa, que é a previsão de caixa que eu vou ter que fazer, né, para as minhas necessidades, seja de investimento, seja de financiamento de capital de giro, em função de aumento de vendas, em função de facilidades que eu estou dando para os meus clientes, duplicatas a pagar, ou seja, até para financiar o meu estoque, né? Se eu tiver estoque, um excesso de estoque, em função de vendas não concretizadas ou de maior aquisição de matéria-prima, para poder justamente fazer face a esse aumento de vendas. Tá? Bom, vamos mostrar aqui um pouquinho para vocês a questão aqui do... O Matheus já está entrando. O orçamento de caixa. A gente está explicando aqui para vocês esse orçamento. Bom, vamos lá. Qual é a ideia? A ideia é em função dos meus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? O planejamento operacional ou a previsão de faturamento nos próximos 2, 3, 4 anos, né? E os reflexos financeiros que isso vai estar tendo na minha empresa. E para poder fazer o orçamento de caixa, a primeira coisa que eu vou ter que definir, que a estratégia vai ser justamente, puxa, quais são as minhas vendas futuras, né? Eu preciso fazer essa projeção de vendas para daí justamente ver os impactos que isso vai estar gerando no operacional e no financeiro da empresa, principalmente em função da política que a empresa tem de comercialização, de estocagem, de financiamento de clientes, né? Eu preciso avaliar todo aquele ciclo de caixa que a gente, giro de caixa que a gente viu, o ciclo operacional que a gente viu no primeiro bimestre, tá? Que são fatores que vão estar influenciando justamente aí o meu orçamento de caixa e as minhas necessidades de recursos lá na frente. Então, planejamento financeiro da empresa começa pela previsão de vendas, tá? E aí eu vou ter meus planos de produção, vou ter as minhas demonstrações, minhas receitas, minhas despesas projetadas para os próximos anos, e isso vai estar tendo um reflexo aqui no meu orçamento de caixa. A outra coisa são os meus planos de investimento de longo prazo. Então, um exemplo que é o exemplo assim que está bem facilzinho da gente entender. Todo mundo conhece a Klabin Papel e Celulose, uma das maiores processadoras de celulose à base de eucalipto. Ela tem o projeto Puma 1, que já está funcionando, está entregue e tudo mais, e ela está fazendo a segunda parte do investimento, que é o Puma 2 agora. Esse projeto Puma 2 envolve um montante de 7 a 9 bilhões de reais, né? E a Klabin, quando ela lançou o projeto Puma 2, que ela ia iniciar o projeto Puma 2, que foi no início do ano passado, ela já foi ao mercado captar os recursos para poder fazer os investimentos. A primeira fase do projeto Puma 2 vai entrar em funcionamento o ano que vem, 2021. E a segunda fase do projeto Puma 2 vai entrar em funcionamento em 2023, daqui a 3 anos. E o que a Klabin fez? Ela foi ao mercado, já sabendo
que ela ia precisar de dinheiro para financiar essa obra, né? Esses 7 bilhões e meio, 8 bilhões, ela já foi ao mercado no ano passado. Eu, inclusive, acabei comprando, e eu tenho na minha carteira, algumas debêntures, nem é debênture, são CRAs, né, Certificados Recebíveis do Agronegócio, que está pagando uma variação do CDI e que era uma fonte de captação. O vencimento desse papel, acho que é para 2026 ou 2026. Então, o que ela fez? Sabendo que ela tem, esse ano, por exemplo, o projeto Puma, o ano passado consumiu 1,2 bilhão de reais. Esse ano, esse projeto deve consumir alguma coisa como 3 bilhões e meio a 4 bilhões de reais. E ela, sabendo que ela tem esse investimento para fazer, inclusive porque ela contratou máquinas enormes que ela mandou fazer, está mandando fazer na Alemanha, já está, se eu não me engano, na Alemanha, já está colocando nesse projeto, ela já foi no mercado buscar esse dinheiro. O projeto vai entrar em funcionamento em 2023. E o que ela fez? Ela emitiu aí CRAs com vencimento para 2026. Isso é, se tiver um atraso na obra, ok, não tem problema, ainda não preciso pagar o principal das debêntures, só tem que pagar os juros. Vai dar tempo de justamente esse investimento de 9 bilhões entrar em funcionamento, em pleno funcionamento, começar a gerar receitas operacionais, e aí, com esse resultado operacional, ela consegue pagar, né, esses financiamentos, essas emissões, esses debêntures que ela emitiu no mercado. Então, o que ela está fazendo? Ela tem folga no caixa dela, ela já tem todos os 9 bi que ela precisa, tá, para fazer esse projeto funcionar. Tá? Então, é muito importante eu ter também essa visão de longo prazo. Por exemplo, a gente pega uma outra empresa que tem muitos investimentos de longo prazo, é a questão da Petrobras, né? Quando ela vai e faz as encomendas das plataformas para a exploração de petróleo em águas profundas. Essas plataformas são feitas provavelmente na China, né? Ou na Coreia, em algum outro lugar. E demora 2 anos, 3 anos para estarem sendo entregues e sendo concluídas. A mesma coisa é a Vale, quando ela faz a encomenda de um navio, né? Ela vai lá no mercado chinês encomendar navio para poder justamente transportar cargas, transportar o minério de ferro para a China. São investimentos de longo prazo, e eu tenho que ter justamente essa visão do quanto eu vou precisar de grana, né, para estar financiando esse investimento. Porque a hora que o cara me entregar a plataforma, eu tenho que estar pagando o restante. Eu tenho umas intermediárias que eu vou estar dando para os caras, um pouco como construção de prédio. Eu tenho as medições que são feitas, realizadas ao longo do levantamento do prédio. A mesma coisa aqui com as empresas, tá? Então, a gente precisa ter uma boa noção daquilo que vai ser feito no longo prazo para poder trabalhar, tá? Então, tanto os orçamentos de curto prazo como de longo prazo, né, vão estar impactando, inclusive, aqui na questão do orçamento de longo prazo, no orçamento de capital, né, a forma como eu vou estar financiando os meus investimentos, que vai provavelmente viabilizar ou não um determinado projeto. Tá? E isso depois vai estar sendo refletido no meu balanço patrimonial no final do período. Tá? Então, qual que é a ideia? Eu preciso ter essa parte de orçamento de capital, a gente vai ver semana que vem, e hoje a gente está focando aqui nessa parte aqui de orçamento de caixa. Tá? Eu tenho que ter uma noção exata do que vai acontecer, né, com o meu caixa hoje, no próximo mês, no outro, e assim sucessivamente até o final do ano. Isso vale também para nós, pessoa física. Eu preciso ter um controle do meu caixa. Né? Preciso saber o que está entrando, o que está saindo, se efetivamente o que está saindo é extremamente importante ou não.
Eu faço, por exemplo, como eu administro a parte das finanças aqui do meu condomínio, né, eu tenho uma previsão de entradas de receitas e de saídas de receita. O que sobrar, eu vou aplicar no mercado financeiro. Né? Então, assim, a mesma coisa que eu faço para o condomínio, eu tenho que fazer para a minha conta corrente e vou fazer para a minha empresa também, tá? Se for o caso. Até aqui, tranquilo? Bom, o orçamento de... Beleza. O orçamento de caixa ou projeção de caixa é um demonstrativo das entradas e saídas, tá? Projetadas para a empresa e justamente visa, né, estimar a minha necessidade de caixa de curto prazo. Né? Via de regra, assim, quando a gente vai usar o cheque especial no banco, né, que eu também uso, você já sabe, olha, vai ferrar. Que nem agora, eu virei o mês e, graças a Deus, a coisa deu certo, eu virei meu mês aí com R$13 na minha conta corrente. Pô, que legal, não precisei usar o cheque especial do banco. Então, tudo isso faz parte daquelas projeções. Olha, o que vai entrar, o que está saindo, e se tiver necessidade, aí eu vou buscar alternativas, seja através de emissão de dívida no mercado, se for uma empresa, se for na pessoa física, eu vou tentar negociar com o meu banco algum empréstimo que tenha uma taxa mais interessante do que usar o cheque especial, que é muito caro. Né? Também não ficar financiando as minhas despesas através do cartão de crédito, isso aí é ridículo, vai pagar 400% ao ano, ou 350% ao ano de juros, isso é um absurdo. Então, tudo isso faz parte justamente do planejamento que a gente precisa ter, né, para poder ter uma gestão eficiente, né, do caixa da empresa. Então, se eu tiver falta de grana, eu já vou buscar os bancos, vou conversar com eles, vou equacionar, explicar o que está acontecendo. Né? Tudo isso faz parte da gestão do financeiro. Tá? E se tiver sobra de recursos, eu vou buscar melhor alternativa para aplicar o dinheiro, né? para ter uma sobra de caixa, uma reserva técnica, né? Se for o caso. Que é exatamente o que a gente sempre fala para vocês, né? Que é super importante a gente ter uma reserva técnica para alguma emergência. Tá? Bom, como é que funciona, né, o formato do orçamento de caixa? Bom, via de regra eu tenho, como a nossa conta corrente, eu abri o mês de junho agora, hoje é dia 1º de junho, eu vou lá no meu banco, eu tenho saldo inicial, tá? Que é os R$13 que sobrou na minha conta corrente. Aí eu tenho as entradas previstas. Olha, vai entrar X, Y, Z no dia X, Y, Z do mês de junho. E aí eu tenho o total de entradas. E aí, para isso, eu preciso justamente conhecer o operacional da empresa. É à vista? É 30 dias? É 60 dias? Quando que eu vou receber esse dinheiro? Quando que vai cair na minha conta? Então, eu já falei para vocês que eu trabalhei durante 3 anos numa clínica de diagnóstico de medicina, né, junto com o Dr. Vanderlei. E o que acontece? Essa clínica de diagnóstico de medicina é um setor terrível, trabalhar com plano de saúde. Né? E o que acontece? O exame que eu estou fazendo hoje, eu só vou receber daqui a 60 dias. Então, a necessidade de caixa que essa empresa tinha é muito grande, porque eu precisava assim, de 2 vezes capital de giro. Capital de giro para esse mês, porque eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar os funcionários, tenho que comprar matéria-prima, né? Tenho todos os impostos para pagar, e o mês que vem, porque provavelmente eu não vou receber tudo relativo aos exames que eu fiz no mês passado, no mês de maio. Então, eu tenho o que eu fiz em maio, eu vou receber em junho, uma parte em julho e talvez até uma parte em agosto, que foi final de maio, vai ser final de julho e início de agosto. Então, eu preciso de capital de giro para 2 meses.
para assumir todos os compromissos da clínica. E o que acontece? Quando você não tem uma boa administração de caixa, esquece. A empresa vai buscar dinheiro em banco e paga qualquer valor, a qualquer preço. Então, quando eu fui contratada lá para ele, foi justamente para sentar e renegociar toda a dívida dele, né? Porque ele gastava alguma coisa como 140 mil reais por mês só de pagamento de juros a bancos e a um agiota. Então, qual que é a ideia? Vamos sentar, vamos renegociar tudo isso, vamos mudar o perfil da dívida, em vez de ser dívida de curto prazo, vamos botar a dívida de longo prazo mais barata, e com isso a gente caiu de 140 para 80 mil por mês. Ainda é muito alto o volume de negócios que ele tinha, né? Mas já melhorou, foi muito, deu uma boa economia para ele. Então, o que eu faço, né, quando a gente está montando o orçamento de caixa? Eu vou botar todas as minhas previsões de entrada e vou colocar todas as minhas previsões de saída. O que eu pago à vista, o que eu estou pagando a prazo, o aluguel, os empréstimos, funcionários, energia elétrica, dizer, todas as despesas eu vou estar colocando aqui. E aí eu tenho total de entradas, mais o saldo inicial, menos o total de saídas, eu vou ter o meu saldo líquido final, tá? Que é o meu saldo final do mês de maio. É 31 de maio, eu pego lá meu saldo no meu banco, é igual aos R$13 que eu tenho de saldo inicial no mês de junho, tá? Então, praticamente é isso. E se eu quiser, eu posso fazer um acumulado aqui do semestre, do trimestre, em função da movimentação, se eu quero mostrar que estamos efetivamente gerando caixa, acumulando caixa, tá? Então, basicamente é isso. Aqui, com relação a esse modelo de projeção, ou esse orçamento de caixa, alguma dúvida sobre essas informações? Aqui, se eu, por exemplo, se eu estiver recebendo aluguel, ou se eu tiver juros de empréstimo, por exemplo, eu tenho papéis aí, debêntures que vão vencer em 2028, que a cada 6 meses me pagam juros. Eu vou montar aqui na minha projeção de caixa recebimento de juros, recebimento de aluguel, né? Eu vou colocar como receita que está entrando no meu caixa para mim saber a minha situação final, né? Ou qual é a minha previsão de sobra de caixa no mês para poder aplicar, se eu tiver interesse em comprar um papel na bolsa, alguma coisa assim, ou aplicar no fundo de investimento, tá? Então, dúvidas com relação à estrutura do orçamento de caixa? Professora, só uma coisinha. Um exemplo, eu comprei uma televisão e parcelei ela em 3 vezes. No caso, à vista, a prazo 30 e a prazo 60. Um exemplo. Isso. Eu preciso colocar nessas 3 entradas previstas um exemplo. Sim, nós vamos ver agora aqui um exemplo justamente mostrando essa situação, tá? Então, Então aqui, tá, obrigada. tá, tem que bater, senão fica uma zona total, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem as vendas previstas, à vista do que o cara está vendendo, 20% é pago em dinheiro, entra no caixa. Depois, 50% do que é a prazo vai entrar em 30 dias e 50% em 60 dias. Tá? É isso aí? É isso aí. Cobranças feitas 2 meses atrás, gerar duplicados a cobrar no mês. Por isso que 30% das vendas são cobradas 2 meses depois. Não, é 30%. Então, aqui, 20, 50, 30 dias depois e 30% para bater os 100%, 60 dias depois. E aí a empresa também tem outros recebimentos resultantes de outras fontes de entradas, tá? Então, como, por exemplo, aqui, outros recebimentos, eu tenho R$30. Então, previsão de venda do mês de julho, 20 por R$100, tá? Venda à vista, 20%. Vendas a prazo, 30 dias, 50%. R$50 dos R$100. E 60 dias eu estou recebendo 30. Se eu somar 20 mais 50 mais 30, vai dar exatamente os 100.
Então, é uma forma que eu tenho para checar se eu estou fazendo corretamente ou não, né? Ou montando corretamente ou não o meu fluxo de caixa. Essa linha aqui, né, tem que, a soma dessas três colunas, desses três valores, tem que me dar o 100%. No mês de agosto, o que vai acontecer? 20% à vista, pum, entrou no próprio mês. Depois eu tenho o quê? Eu tenho 50% da venda do mês anterior, tá? E só isso que vai entrar no meu mês de agosto. Dos 200, 50%, que é 100, vai entrar em setembro, e R$60, que é 30%, vai entrar em outubro. Se eu pegar e puxar aqui, eu vou bater nos 200. Tá? E assim eu vou fazer sucessivamente. Então, se a gente pegar aqui no mês de setembro, o que está entrando aqui? Está entrando 20%, mais 50% do mês de agosto, mais 30% do mês de julho. Tá? Então, eu tenho aí um total de 210 mil de entrada. E assim eu vou fazer até dezembro, quando eu tiver outros recebimentos, ou aluguéis, ou coisas assim na minha empresa, eu vou estar colocando aqui essas receitas. Beleza? Deu para entender, Paloma? Deu sim, professora. Obrigada. Por nada. Já os pagamentos. Né? Nesse exemplo que a gente está falando, os pagamentos representam 70% das vendas, né? Sendo que 10% eu pago à vista e 10% eu estou pagando à vista. E o restante eu estou pagando em 2 meses depois. Não, peraí. 70% das contas são pagos 70% no mês seguinte, 10% à vista, 70% em 30 dias e 20% em 60 dias. Tá? E ainda tenho que pagar salários de R$8.000, fixo para os meus colaboradores, vendedores, e mais 10% das vendas de cada mês. Tá? Então, a gente colocou um exemplo nesse sentido. Então, aqui para ter uma ideia do quanto eu vou comprar por mês, é 70% das minhas vendas. Então, 70% de 100, 70%, 70% de 200, 140 e assim sucessivamente. O que é pagamento à vista? 10%, 70% em 30 dias e 20% em 60 dias. Opa! Depois, eu tenho aluguéis de R$5. Depois, os salários. Esse salário está errado, tá? Deveria ser o quê? Deveria ser 8.000 mais 10%. Não, mais 10% das... mas está mais 10% aqui das compras. E deveria ser 10% das vendas, tá? Então, aí vai dar 7 mais 7... 10%, 7 mais 8 do fixo, aí bate os 15, tá? Mas eu acho que o correto não é pelas compras, e sim pelas vendas, tá? E assim sucessivamente. Aí depois eu tenho impostos que eu pago em novembro, eu tenho pagamento de juros em dezembro, eu tenho pagamento de dividendos em dinheiro no mês de outubro, e pagamento de empréstimos em dezembro, e assim eu vou alocando as despesas em função dos seus vencimentos. Por exemplo, eu tenho aqui no meu caixa, na minha pessoa física, dia 5 é condomínio, dia 14, nem é mais dia 14, dia 20 é gás, dia 25 é luz, dia 25 são os impostos, IPTU, que eu tenho que pagar. E por aí eu vou fazendo. Né? Então, eu sei, dia 15 é meu cartão de crédito. Então, eu sei, olha, quando que entra, quando entra o meu salário da faculdade e todas as minhas despesas que eu tenho ao longo do mês. E isso eu posso fazer para o mês, para a semana, para o ano, para o semestre. Tá? Dependendo da situação de cada empresa. Tá? Por exemplo, no banco, a gente tem... meu departamento ali fazia uma abertura de caixa para o banco.
Por quê? Porque eu preciso saber todos os dias, né, quais são os empréstimos que estão vencendo que o cliente vai me pagar, ou se ele não vai me pagar, ele já me avisou que ele quer renovar, né? Eu tenho todos os CDBs, todos os recursos que os meus clientes me emprestaram, que eu vou ter que devolver para ele. Eu tenho impostos e duplicatas a receber que estão sendo liquidados no meu banco, que eu vou ter que repassar, seja para o governo, seja para a conta do cliente, mas que vão ficar, em princípio, ficam 1 dia ou 2 dias comigo e eu posso aplicar no mercado financeiro. Então, o banco, eu tenho que fazer praticamente todos os dias, né? E eu tinha um relatório que eu fazia para a diretoria, que pegava justamente a projeção na semana de vencimentos. Os empréstimos que vão estar vencendo ao longo da semana, os CDBs de grandes clientes que eu vou ter que estar devolvendo dinheiro para o cliente, tá? E assim sucessivamente. Então, em função da necessidade, é que eu vou estar elaborando um fluxo de caixa, tá? Vários. Posso fazer um do dia, né? E vou fazendo depois semanal, mensal, semestral, trimestral, anual, por aí afora. Tá? Com relação ao conteúdo, era um pouquinho isso que eu queria estar passando para vocês. Então, eu queria ver se vocês estão com dúvidas sobre como estruturar isso. Aí eu pego, por exemplo, os recebimentos, né? Dentro desse formato aqui, ó. Caixa inicial, tudo que entrou, menos todas as minhas previsões de saída, e aí eu tenho meu caixa final. Quer dizer, na verdade, eu vou ter que montar um fluxo mais ou menos dentro dessa estrutura, só colocando mais itens, colocando novos itens na medida que vão estar acontecendo, entrando na minha empresa. Então, vamos lá para as dúvidas. Ô, professora, no caso, a senhora deu o exemplo lá de 10%, se eu não me engano, 10% na entrada, 70% no próximo mês, Tá, certo? são aqui as despesas. Quanto às despesas, no caso. Isso. As receitas era... Isso aqui é as despesas, 10% à vista que eu pago. Então, tudo isso, o orçamento de caixa, ele é decorrente da política operacional da empresa. Visto que eu tenho duplicatas a receber e visto que eu tenho negociações com meus fornecedores, pagamento a fornecedores. Então, o fluxo de caixa vai espelhar justamente essa política operacional da empresa. Tá? Essa é a ideia. Quanto melhor eu comprar os meus produtos, se o cara me der 30% de desconto, eu pago à vista. Agora, se o cara me dá 5% de desconto, desculpa, vai no meu cartão de crédito e até em 10 parcelas, entendeu? Se for o caso. Então, tudo depende, né, de como a empresa está negociando com os seus fornecedores, né, e efetuando suas vendas. Deu para entender? Deu sim, obrigada, viu? E aqui no caso das compras, a mesma coisa, né? Ela compra uma parte à vista, depois 30 dias e 60 dias. Então, a minha dúvida está nessa parte. Um exemplo, depois de 30 dias eu devo pagar 50%, mas digamos que teve essa coisa da pandemia e eu tive que renegociar. Como que funcionaria? Então, o que está acontecendo? Nós aqui no prédio também a gente chamou lá os administradores, a administradora, chamamos o elevadores Atlas e não sei o que mais, assim, ó, vamos negociar, cara. Então, o que acontece? A administradora deu 20% de desconto. A Atlas deu 10% de desconto. E tudo bem, faz parte do pacote, entendeu? Teve mais coisas que a gente queria renegociar. A gente andou fazendo uns investimentos para reduzir a água. Vamos melhorando a estrutura, a questão do gás, tudo mais. Então, eu estou renegociando tudo que eu posso renegociar. O que eu não precisar pagar agora, eu vou empurrar com a barriga para pagar lá na frente, entendeu? Mas tu tem que negociar com a empresa. Senão a empresa vai te cobrar juros. Entendi. Tem que negociar. Sim, sim. Tá ok. Obrigada.
Tá, mais alguma dúvida? Professora, a Sim. senhora poderia colocar naquela parte que você fez uma tabelinha que deve ser usado? Essa tabelinha aqui? Isso. A senhora falou tipo um método de usar, você falou que era mais o outro, menos o outro. Você poderia repetir, por favor? Para saber se tá batendo, se está ok, se eu não fiz bobagem nos lançamentos? Não, eu não sei. Na hora que você abriu, você falou assim, usando esse formato é um mais o outro, é menos o outro. Não, então, aqui, é isso aqui, ó. Por exemplo, para saber se efetivamente eu fiz todos os meus... Aqui eu tenho previsão de venda sempre, certo? Então, vendas à vista é 20%. Após 30 dias, 50%. E após 60 dias, 30%. Então, o que acontece? Se eu puxar uma seta assim, a soma desses três valores tem que dar esses R$100 aqui, que é uma forma de eu estar checando se eu não cometi erros, se eu não fiz nenhum lançamento errado, né? Porque a gente comete erros, né? Então, é uma forma de checagem isso, tá? Sempre vai ter que bater, ó. 40 mais 100 mais 60 tem que dar os 200, quer ver? Ó? 80 mais 200 mais 120 tem que dar os 400 aqui. Ó. Se não bater os 400, está errado. Então, é uma forma de eu saber se eu estou lançando corretamente e nos meses de competência. É essa a ideia. Obrigada. Deu para resolver essa dúvida? Sim. Beleza. Mais alguma dúvida? Para vocês que são de contabilidade, eu acho que vocês tiram isso daí razoavelmente tranquilo, é bem fácil para vocês. O que eu queria mostrar agora para vocês, nós temos 3 minutos antes de acabar esse link, e se for o caso, depois eu abro mais um. Os 3 exercícios, os 2 exercícios que eu mandei para vocês estarem realizando para mim. Tá? Então, aqui, essa empresa, ela vendeu em março e em abril 50 mil e 60 mil em abril. E eu quero a projeção de vendas, de receita e de despesa, eu quero, na realidade, o fluxo de caixa no próximo trimestre. Eu quero maio, junho e julho. Tá? Então, por que eu dei aqui o mês de março e o mês de abril? Porque ela vende uma parte à vista, depois uma parte em 30 dias e depois uma parte em 60 dias. Então, o que eu preciso saber? O que de março que vai entrar no meu fluxo de caixa de junho, de maio, e o que de abril que vai entrar em maio e junho. Por isso que eu estou dando para vocês esse valor. Tá? Senão, vocês não vão conseguir fazer o exercício, vai ficar faltando meses. Tá? Bom, depois tem outras receitas, as compras, eu já dei o valor das compras, e aqui está falando que é pago à vista. Depois eu tenho aluguéis, tenho salários. Salários correspondem a 10% das vendas do mês anterior, não tem nenhum fixo. Tá? Dividendos, juros, compra de equipamento e pagamento de imposto de renda. Tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? É exatamente a mesma coisa que está lá naquele slide. Montar mês a mês, o que entra. Na verdade, vou iniciar com o mês de março, mas o foco, efetivamente, é a partir de maio, 1º de maio. Tanto que vocês abrem, eu estou falando aqui que a empresa tem um saldo de caixa de 5 mil no mês de maio, para abrir o último trimestre. Tá? E a mesma coisa é essa outra empresa aqui, a CIA Intellect. Tá? Aqui eu já estou dando as receitas, já estou dando as despesas, pagamento da matéria-prima, da forma como é, e também estou falando que a empresa tem um saldo inicial e ela quer ter um saldo mínimo sempre de R$50.
Então, o que acontece? Se eu quero um saldo mínimo de R$ 150, se eu não tiver esses R$ 50, eu vou ter que ir no banco buscar dinheiro. Né? Eu vou ter que ter uma linha de capital de giro, né, para estar financiando uma linha de cheque de conta garantida, né, o cheque especial, conta garantida, para estar mantendo sempre o meu caixa mínimo de R$ 50. Dúvidas? Temos 1 minuto, vai cair daqui a pouco essa ligação. Eu vou mandar mais um link só para a gente tirar essas dúvidas aí com relação aos exercícios.